meninas da IBAE, tudo bem com vocês? Nós estamos bem por aqui e com muitas saudades. Enquanto não voltamos aos nossos encontros, vamos nos encontrar por aqui. Hoje, nós vamos estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus, mais uma das histórias que estão na Bíblia. Mas antes, eu quero te pedir para fazer uma coisa. Feche os seus olhos. Isso, assim, não abra. Você não está vendo nada, certo? Imagine agora você andando pela casa com os olhos fechados, brincando no seu quarto, ou indo à escola, ou no parque. O que você acha? Seria fácil? Pode abrir os seus olhos. A história de hoje fala de um homem lá na cidade de Jericó que nasceu sem enxergar. O nome dele era Bartimeu. Bartimeu não conseguia fazer nada direito. À sua volta era tudo escuro. Ele não conseguia passear, ele não conseguia trabalhar. E sabe o que aconteceu com Bartimeu? Ele ficou nas ruas de Jericó com uma latinha pedindo esmola. E ele ficava, uma moedinha, por favor. Bartimeu precisava de dinheiro para poder sobreviver, mas ele não podia trabalhar. Certa vez, ele ouviu que Jesus, o Filho de Deus, estava em Jericó. E ele ouviu dizer que Jesus curava as pessoas, e que Jesus era o Filho de Deus, e que ele tinha todo o poder. Bartimeu ficou pensando, será que se Jesus passar aqui e eu chamar por ele, ele vai me curar? E os dias foram passando e Bartimeu ficava pensando como seria. Certa vez, ele ouviu vozes e ouviu passos e era muito barulho. E ele ouviu que Jesus estava ali pertinho dele. Ele falou, é o meu dia. Eu vou chamar Jesus e ele vai me ouvir e eu vou pedir a ele. E Bartimeu começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, por favor, por favor. E ele gritava mesmo sem enxergar, imaginando que Jesus estava ali bem pertinho. E as pessoas começaram a falar, fique quieto, Bartimeu, você está atrapalhando Jesus, fique quieto, você é um mendigo. E Bartimeu continuava gritando mesmo sem enxergar nada. Até que Jesus ouviu Bartimeu chamando por ele e disse, chame ele até aqui. E foram lá, pegaram Bartimeu, levantaram ele e ele foi todo animado até Jesus mesmo sem enxergar. E chegando bem perto, Jesus falou, o que você quer, Bartimeu? Ora, o que ele mais queria era ver. Então, Bartimeu falou, Jesus, eu quero enxergar. Ele sabia em seu coração que Jesus podia fazer isso. No mesmo instante, os olhos de Bartimeu se abriram. E junto com os olhos, um sorriso se abriu, porque agora Bartimeu estava vendo porque Jesus o curou. E ele agora via o céu azul, via os pássaros, as árvores, as crianças, e Bartimeu era a pessoa mais feliz de Jericó. E ele saiu por Jericó, dizendo a todos que Jesus havia curado. A história de hoje, ela serve para nos ensinar que Jesus nos ouve, que a gente precisa chamar com fé, confiante, mas que ele nos ouve. E para ensinar que Jesus tem todo o poder, ele pode todas as coisas e a gente pode pedir. Espero que você tenha gostado dessa história. Que Deus abençoe o seu coração. Um beijo. Pastor amado.
Olá, família Bai, olá você que tem nos acompanhado, é muito bom estarmos juntos mais uma vez neste culto que, ainda que seja nesse formato virtual, online, é uma experiência de celebração, de louvor legítimo diante do Senhor. E meu apelo, como das outras vezes, é que você não se posicione apenas como quem está assistindo alguma coisa, mas que você de fato tenha neste momento o entendimento que nós estamos nos unindo, ainda que de modo virtual, mas numa unidade de natureza espiritual, para uma experiência de louvor e de adoração ao Senhor. Quero dizer que é muito bom, então, estarmos juntos mais uma vez. Queridos, nós estamos com uma grande expectativa de retornarmos com os nossos cultos presenciais a partir de novembro. E nós estamos ainda ajustando alguns detalhes, mas eu já quero anunciar que no dia 1º, que é também o primeiro domingo de novembro, nós teremos o nosso culto presencial mais uma vez. Nós tivemos uma experiência agora, no domingo passado, dia 18, que foi para nós uma experiência de ensaio, e a gente foi testando essa experiência, todo o processo de organização, de recepção. Fizemos uma reunião com a diretoria, com o colegiado ministerial da igreja, e avaliamos, e nós sentimos no nosso coração a paz necessária para dar esse passo. Muitas igrejas já retornaram há mais de um mês, algumas, e nós aguardamos em oração, entendendo que era preciso, que era necessário, de acordo com o nosso contexto, aguardar um pouco mais. Mas o momento chegou e eu quero convidar você para estar conosco no dia 1º, no primeiro domingo de novembro, para esse culto presencial. O nosso horário, estamos marcando às 10h30 da manhã. E se houver condições, faremos como também fizemos no dia 18, vamos transmitir online. Claro que para isso há alguns fatores aí que não dependem só da gente. Tem a ver com o sinal de internet e essas coisas de organização de todo o equipamento, mas esse é o nosso desejo. E se a coisa não acontecer do jeito que a gente espera ainda, mas fique com essa certeza de que o nosso desejo é que esse culto seja tanto presencial quanto online, ao vivo, ao mesmo tempo. E por que isso? Para que você que faz parte do grupo de risco não se sinta nessa necessidade de vir. Então preste atenção, eu quero agora falar com você que faz parte do grupo de risco, seja porque você tem mais de 60, seja porque você tem alguma questão de saúde que fragiliza você. A lei não proíbe a sua vinda até aqui. Então quem vier, todos os que vierem, nós vamos receber com o coração aberto, com boa vontade, com alegria, mas a nossa recomendação, a minha recomendação como pastor e a recomendação da diretoria desta igreja é que, se for possível para você, fique em casa um pouco mais. Ore a Deus e peça a Deus que te dê essa capacidade de resiliência estendida um pouco mais. Embora já não haja restrição legal e embora o risco de contaminação tenha baixado muito, a gente já disse isso. A solução é a vacina ou a medicação, isso nós ainda não temos. Então, se você quiser vir estar conosco, se você sentir no seu coração essa necessidade e sentir paz de Deus, você será bem-vindo, mas nós queremos deixar claro que a nossa recomendação e a nossa oração por você, que faz parte desse grupo de risco, é que, se for possível, você aguarde um pouco mais até que efetivamente você possa sair e vir estar conosco sem esse risco real, ok? Nós estamos confiantes. O índice de contaminação de risco está muito baixo. Estamos orando para que seja, de fato, uma experiência memorável. Ore conosco, interceda conosco, para que nenhuma experiência constrangedora aconteça durante esse período, mas que, pelo contrário, de uma forma crescente, a gente vá ganhando essa confiança de que podemos sim retomar com as nossas atividades e temos esse tempo especial do culto presencial. Para nós que estivemos aqui naquele domingo, dia 18, foi algo muito especial. Estávamos com saudade, já há mais de 7 meses sem esse tempo de reunião. Então essa retomada tem sido uma coisa esperada por muitos irmãos e irmãs, e a nossa expectativa é muito positiva, muito boa, mas nos ajude orando, e qualquer sugestão que você possa ter para melhorar, para que esse senso de segurança aumente, nos ajude, estamos aí abertos para ouvir todas as recomendações, todas as sugestões que você que faz parte da igreja pode nos dar para ajudarmos, então como igreja, nos ajudarmos nesse trabalho, nesse retorno presencial. Bom, essa é a primeira informação que eu queria dar. A segunda é que nós estamos começando hoje a nossa conferência online para a família, a primeira conferência online. E eu falo primeira, na verdade, pode ser que ela seja a única da história da igreja, mas pode ser
pode ser que a gente possa adotar esse modelo em outras ocasiões. Mas essa conferência começa hoje e vai se estender amanhã, segunda-feira, dia 26, depois também na terça, 27, e na quarta-feira, 28, encerrando. Hoje, no horário das 6 horas, nesse culto do domingo, mas amanhã, na terça e na quarta, no horário das 20 horas. Fique atento, também no nosso canal no YouTube, mas no horário das 20 horas. E a nossa expectativa é muito boa. Essa conferência deveria ter acontecido presencialmente já há alguns meses atrás, mas, enfim, por conta da pandemia não foi possível, e aí nós planejamos ela virtualmente. Nós temos essa informação de que, durante esse período da pandemia, muitos dos conflitos familiares, que talvez num outro ambiente seria levado de maneira mais branda, foram potencializados. E aí, a gente conversando, orando, nós sentimos de Deus que, ainda que seja virtual, nós deveríamos ter essa experiência dessa conferência da família. Então, preparamos, convidamos um time de primeira para estar conosco, gente engajada no Ministério com Família, gente experiente, gente que vive a experiência do dia a dia da familiar, nessa busca de uma família saudável, de uma família que glorifique a Deus. E essa expectativa que temos é de que essa conferência, ao longo desses dias, seja usado pelo Senhor para abençoar a sua vida, a sua convivência familiar, a nossa igreja como família espiritual também. E para a abertura dessa conferência, eu convidei o pastor Daniel Cândido Júnior, que é o nosso amigo. Ele está residindo em Curitiba, já é conhecido da IBAI, já esteve pregando aqui, e ele, a sua esposa Hélida, a sua família têm estado conosco, seus filhos adolescentes têm estado já na reunião dos adolescentes da nossa igreja, e Deus tem nos dado essa oportunidade. Convivemos um pouco mais próximo nesses últimos meses, e a nossa amizade tem estreitado, e tenho certeza que Deus tem colocado no coração do pastor Daniel algo muito especial para o nosso coração. Nós vamos orar pela vida dele, para que Deus possa usá-lo mais uma vez, e para que nós possamos receber então uma palavra de Deus para a nossa edificação. Convido você, se você puder e desejar, fechar os seus olhos e orar junto comigo nesse momento. Pai, obrigado por essa noite, nós te louvamos por mais essa oportunidade de nos reunirmos e estarmos juntos em culto, em louvor ao Senhor, ainda que online. Eu te agradeço por todos que têm nos ajudado, ó Deus, a Bruna Kaiser, a Dice de Lara, que esteve conosco hoje aqui, nos ajudando, ó Deus, também nesse tempo da música, e os que já estão nos ajudando sempre, ó Deus, no equipamento de som, da filmagem. Muito obrigado pelo voluntariado de cada um que nos ajuda, ó Deus, nesse processo de organizar esse culto. E quero agora também te louvar pela vida do pastor Daniel. Ó Deus, te peço mais uma vez que o teu Espírito possa ungí-lo para esse momento e que o seu coração possa sair, ó Deus, algo do Senhor para o nosso coração. Então abençoe a tua palavra aos nossos corações, dá-nos ouvidos e atentos e corações abertos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel, a palavra é sua, Deus abençoe, seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, pastor Natan, obrigado por esse privilégio que me é concedido de poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração e os desafios que Deus quer levantar para mim e para você nessa noite. Eu agradeço a família IBAI, agradeço a Igreja Batista Avenida dos Estados por esse momento, por essa oportunidade, mas também agradeço pelo acolhimento que nós recebemos como família, enquanto chegamos aqui no início da pandemia, ali no mês de maio, e fomos muito bem recebidos, muito bem cuidados, né? Pelo pastor Natan, pela irmã Renata, os seus filhos, o irmão Lucas também e a irmã Pamela, que estão cuidando dos nossos adolescentes também. E eu gostaria de agradecer aqui pelo grupo que nos recebeu ali nos GPS, né? Que foram feitos com o tema das mensagens crisálidas, né? Nosso muito obrigado, nossa gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. E nosso desejo é que a nossa vida também possa abençoar a vocês de alguma forma. Queridos, quando nós falamos de família, nós estamos falando de algo que vivemos, que experimentamos. Seja em qualquer momento da sua vida, você pertence a uma família, você pertence a alguém, você tem responsabilidades e deveres para com alguém. E quando nós falamos famílias, nós estamos falando das nossas próprias experiências. Nós estamos falando daquilo que nós vivemos no dia a dia. E por isso, ao mesmo tempo em que é fácil falar de família, também se torna muito difícil. Eu queria pensar com você nessa noite, de maneira a levar você a entender
O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, como pai, como mãe, como filho, como responsável por alguém, né, que esteja sobre os nossos cuidados, alguém que seja dado por Deus, eu entendo dessa forma, para ser moldado por mim e por você. Eu quero pedir licença a você para compartilhar com você algumas experiências, né? Algumas visões e percepções que eu tenho desde a minha infância até os dias de hoje, de como era a família, né? Do que eu me lembro lá com 6, 7 anos, até o que eu tenho vivido aos dias de hoje. Não vai demorar, vai ser rápido, eu sou bem novinho, 47 anos, e se você tem a minha idade, um pouco mais ou um pouco menos, você vai entender o que eu vou falar. Eu queria lembrar que, antigamente, né, o nosso tempo de televisão era muito reduzido. Nós não tínhamos tanto acesso à televisão. Eu lembro que, com 6 anos, 7 anos de idade, aos domingos, a televisão na minha casa era desligada, ela não podia ser ligada. Eu me lembro que nós íamos para a igreja no domingo pela manhã, no domingo pela noite. Nós almoçávamos juntos, estávamos juntos durante aquele dia. Eu me lembro que os pais saíam para trabalhar, as mães ficavam cuidando dos seus filhos, que iam para a escola no período da manhã ou no período da tarde. E, vencido as suas obrigações, as crianças tinham tempo para ir para a rua, brincar, para jogar bola na rua, jogar bola de gude, soltar pipa, as meninas brincar de boneca na casa das amigas, e fomos crescendo dessa forma. Eu me lembro que no domingo, né, e eu estou usando o domingo só como exemplo, né, no domingo na minha cidade, o comércio não abria. O único comércio que estava aberto era a padaria, que funcionava no domingo, mas na segunda-feira ela estava fechada, porque o padeiro também tinha direito a ter um dia de folga. Eu me lembro que as farmácias não funcionavam, os supermercados estavam fechados, porque domingo era um dia especial, era um dia para estarmos juntos enquanto família, compartilhando, né, o nosso dia a dia. Eu me lembro que ao final do dia, o meu pai chegava do trabalho, meu pai era pastor, eu tinha uma referência de pai presente em casa, né, mas você talvez não. Mas meu pai chegava ao final do dia, nos reunia, sentávamos, orávamos, cantávamos, fazíamos o culto doméstico e depois estávamos liberados para assistir um pouquinho mais de televisão, né, e depois irmos dormir. O tempo foi passando, né, e eu fui crescendo, e como uma criança, como um adolescente, eu fui querendo conquistar novas experiências, novos caminhos, e algumas práticas foram ficando de lado. Mas os valores que foram plantados no meu coração, na minha vida, na vida dos meus irmãos, eles frutificaram. E hoje eu posso dizer que eu sou um servo de Deus pela referência que eu tive, pelos valores que eu recebi da vida do meu pai. Nessa sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade elétrica, uma sociedade em que tudo muda muito rápido, em que os valores mudam, as circunstâncias mudam, eu tenho visto que nós temos construído, né, indivíduos que são cada vez mais individualistas, cada vez mais liberais nos seus conceitos e valores, indivíduos cada vez mais consumistas. Nós vivemos a era do consumo, onde nós pensamos que para ser feliz nós precisamos ter, e quanto mais nós temos, mais nós desejamos ter, né? Mais coisas nós queremos ter, porque, na verdade, todo esse consumismo, esse individualismo, esse pluralismo que nós vivemos, fragmenta o nosso ser de tal maneira que nós nunca estamos satisfeitos, estamos sempre procurando algo a mais, estamos sempre querendo algo mais, estamos sempre em busca de alguma coisa maior ou melhor que possa dar um pouco mais de sentido, orientação e direção à nossa vida.
E eu tenho pensado e visto que nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas estão adoecendo cada vez mais. A doença da modernidade são várias, mas nós podemos falar que nunca se produziu pessoas tão estressadas como nos dias de hoje. Nunca se produziu crianças tão ansiosas como nós estamos vendo nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque muitas vezes, né, para podermos fazer aquilo que nós queremos, nós estamos entupindo a agenda dos nossos filhos. Eles têm o seu período da manhã ou da tarde na escola, né? E se não for o período integral, né? Mas se for o período da manhã, à tarde nós estamos colocando eles na aula de inglês, nós estamos colocando na aula de robótica, nós estamos colocando na aula de empreendedorismo, nós estamos ensinando a ele muitas coisas e ele tem muitas horas de aula e poucas horas de lazer. Porque nesse meio todo, nesse contexto todo, talvez se ele tiver 1h30 para brincar e ser feliz, é muito. Crianças jogar bola hoje na rua é coisa muito difícil de se ver. E eu queria pensar com você, porque me preocupa o mundo que nós estamos construindo para os nossos filhos. Me preocupa aquilo que nós estamos deixando como legado para os nossos filhos. E legado, quando eu digo, não são bens materiais, mas valores, princípios, éticos, morais, espirituais. É no seio da família que os nossos filhos são moldados na sua forma de ser, na sua forma de se relacionar com os outros. É no seio da família que eles vão aprender o que é certo e o que é errado. É no seio da família que eles vão aprender a administrar o seu tempo, entendendo que é necessário ter tempo para estudar, é necessário ter tempo para brincar, mas também é necessário ter tempo para se conectar com Deus, para ouvir a palavra de Deus, para falar com Deus. Nós estamos delegando essa responsabilidade da família nos dias de hoje e nos séculos passados, porque desde que nós podemos entender a sociedade, nós podemos ver que sempre foi da família a responsabilidade de educar, de dar valores, de dar princípios morais, éticos, cívicos e espirituais. Sempre foi e continua sendo nos dias de hoje. E muitas vezes nós estamos pensando e achando que a responsabilidade de educar os nossos filhos espiritualmente é da igreja. Nós estamos achando que devemos levar os nossos filhos à igreja e a professora, naqueles 40 minutos, 30 minutos que ela tem com ele, vai passar todos os valores, todos os princípios éticos, morais e espirituais para ele. Não, querido. A escola é uma auxiliadora, a igreja é uma auxiliadora, porque a responsável pela construção da identidade do ser do seu filho é a sua. Talvez você esteja vivendo uma experiência onde você é avô e está cuidando do seu neto. Talvez você esteja vivendo uma experiência difícil, dolorosa, de ter que criar os seus filhos sozinho ou sozinha. Talvez você ache que esteja falhando nesse ponto, mas eu quero pensar com você, nessa noite, sobre algumas características que nós podemos ver nas famílias e alguns princípios e valores que Deus tem para mim e para você, como família, para que nós possamos exercê-los nos dias de hoje, sobre aqueles que Deus nos deu a responsabilidade de cuidar. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu vou falar aqui 3 frases que poderiam ser a manchete daqueles jornalecos. Eu não sei se aqui em Curitiba tem, lá no Rio de Janeiro tinha uns jornais que você pegava ele, levantava assim, parecia que ia pingar sangue, né? Só tinha coisa ruim. Talvez o site, né? Hoje não se usa mais manusear tanto jornal, mas você possa abrir lá a página da internet e ver algumas mensagens pesadas, né, complicadas, algumas manchetes difíceis de entender. Ou talvez
né, você possa pensar naquele telejornal que você vê na televisão, que também parece que vai pingar sangue da televisão. Eu queria falar 3 frases. A primeira é, me diga, o que você diria dessas frases? Irmão violenta irmã e é morto pelo irmão mais novo. O assassino encontra-se foragido. Essa é a primeira. Irmão violenta irmã e é morto pelo irmão mais novo. O assassino encontra-se foragido. O que você pensa dessa família? Segundo, chefe de Estado, pai de família, falta serviço e convida a vizinha casada para um café. O caso acaba em gravidez e assassinato. A terceira, filho expulsa pai de casa. Na tentativa de resolver a situação, filho acaba assassinado. São notícias que nós estamos vendo aí, à torta e à direita, e você pode dizer, olha, nossa, as famílias são complicadas, né? Essas famílias estão destruídas. Sim. E eu queria pensar, então, com você, sobre o tema A Família Cristã no século XXI, roteadores da Hesed de Deus. A família cristã no século XXI, roteadores da Hesed de Deus. Para isso eu quero ler o Salmo do número 103, versículo 17 e 18, que diz: Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e a sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e para os que se lembram de cumprir os seus preceitos. Meus queridos, eu queria pensar então e desenvolver aqui a nossa ação nessa noite, aquilo que Deus quer que você e eu entendamos. Primeiro eu preciso definir 2 palavras. A primeira palavra é a palavra roteador. A grande maioria já sabe do que eu estou falando, já sabe da sua função, mas talvez alguns não saibam, por isso eu vou defini-la. Roteador é um aparelho que está conectado a um provedor recebendo o sinal de internet e distribuindo esse sinal, né, de maneira igual, para que outras pessoas com os seus aparelhos, seja o notebook, seja o celular, seja o tablet, possam pegar esse sinal e usufruir dele. E você também já deve ter passado pela experiência de, na sua casa, ter alguns cantos, alguns lugares onde o sinal da internet não chega. Eu queria falar com você isso. Quando isso acontece, geralmente, o que nós fazemos? Nós conectamos um cabo no roteador principal, puxamos, né, esse cabo até a área que nós queremos, e ali nós colocamos um outro roteador, para que ele mesmo, né, para que esse roteador possa distribuir o sinal mais longe e mais pessoas serem beneficiadas. Então, o roteador é aquele que, em primeiro lugar, recebe. E eu queria, então, pensar com você sobre isso. Aquilo que Deus espera que você e eu façamos, em primeiro lugar, é receber. Mas receber o quê? Receber a Hesed. O que é Hesed? É uma palavra hebraica, usada cerca de 246 vezes no Antigo Testamento, e em sua grande maioria usada para definir e demonstrar o amor de Deus ao ser humano, mas um amor constante. A palavra Hesed, ela é definida como amor constante, amor benigno, amor leal, amor firme, amor misericordioso, amor bondoso. O amor que Deus tem para conosco, que independe de circunstâncias, que independe de situações, que independe daquilo que eu e você fazemos, porque Deus nos ama. Nós precisamos crer, receber essa verdade e aplicá-la em nosso viver. Então, o primeiro desafio que nós temos como roteadores é receber o amor constante de Deus, um amor leal, um amor sincero. Muitas vezes nós estamos com dificuldade de nos relacionarmos com Deus. Talvez por alguns conceitos e algumas
atitudes que possamos ter, não somente com relação a Deus, mas talvez com relação a muitos pontos da nossa vida, de, mesmo estando vivendo no meio de coisas boas, focarmos naquilo que é ruim. Há pessoas que são experts nisso. Há uma série de coisas boas, mas ela foca naquilo que está ruim. E você viu aquilo, não deu certo. E você viu fulano, errou ali. E o pastor hoje trocou a palavra. Foca no ruim. E isso é um problema, é uma dificuldade. Porque muitas vezes no nosso relacionamento, nós estamos focando naquilo que ouvimos ou naquilo que pensamos sobre Deus que possa ser ruim. Muitas vezes você e eu estamos crescendo na igreja. Estamos frequentando a igreja. E já sabemos quem é Jonas, sabemos que ele foi engolido por um peixe, sabemos e temos a informação de que Noé construiu uma arca, de que Moisés abriu o Mar Vermelho, mas não temos uma percepção real de quem verdadeiramente Deus é. E o Evangelho, a palavra, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vem nos revelar o caráter de Deus. Mas eu queria te dizer o seguinte, para conhecermos a Deus, a melhor coisa que nós podemos fazer é aprender aquilo que Ele falou sobre Ele mesmo. A melhor forma de nós entendermos Deus é vermos como Ele se apresenta a nós. E eu queria convidar então você para ler o texto de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, quando Deus se apresenta para Moisés. Quando Deus se coloca e diz aquilo que Ele é para o seu servo Moisés. Ele diz, versículo 6, tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão, o pecado, e que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira geração. Esse texto Deus se apresenta. Nesse texto Deus mostra a sua hesed. Ele usa a palavra 2 vezes para fazer uma autoproclamação, para fazer uma demonstração de quem Ele é. E o texto está recheado da graça, da misericórdia e do poder de Deus, da bondade de Deus. Mas muitas vezes as pessoas estão focadas que Deus castiga, que Deus não tem por inocente quem é culpado, e que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos. Muitas vezes nós estamos vivendo um relacionamento com Deus achando que Ele é um Deus cinza, um Deus mal-humorado, um Deus que fica lá em cima só esperando seus filhos fazerem coisas erradas para poder castigá-los. Parece que acreditamos verdadeiramente que Deus tem prazer em nos castigar. São 9 características de bondade, benignidade, de misericórdia, de longanimidade que Deus apresenta aqui. Mas muitas vezes nós estamos presos por aquilo que foi apresentado. Não é negativo, mas que para nós pode parecer negativo. Talvez a gente esteja vivendo dias onde a gente acha que Deus esteja nos castigando. Talvez nós estejamos vivendo situações onde nós estejamos pensando que a única coisa que Deus está fazendo nesse tempo de pandemia é castigar os outros, os homens. Mas, queridos, o caráter de Deus, a essência de Deus, é bondade, é misericórdia, é amor. E esse amor é apresentado através da palavra hesed, que é um amor contínuo, um amor constante. Um amor que não muda conforme o temperamento ou o humor de Deus. É um amor que Deus tem alegria em demonstrar a cada dia. É um amor que Deus tem prazer em nos dar.
é um amor que Deus deseja que você e eu possamos buscar para que nós possamos nos refazer enquanto pessoas, enquanto indivíduos, e construirmos uma sociedade melhor pelos valores e princípios da palavra que Ele tem nos dado, do amor que Ele tem nos revelado, da graça que tem alcançado as nossas vidas todos os dias. Você e eu precisamos, em primeiro lugar, sermos os receptores da Hesed de Deus. Talvez você esteja buscando liberdade. E para encontrar liberdade, você está consumindo, você está alargando valores, você está rompendo fronteiras, você está quebrando os limites, mas ainda assim você não tem encontrado a alegria e a liberdade que você deseja. E eu quero te dizer que a maior das descobertas que um ser humano pode fazer, elas ainda não estão por vir. A cada dia nós descobrimos coisas novas. Galáxias são descobertas, planetas são descobertos, coisas que estão a milhares e milhões de quilômetros de distâncias são descobertas. E o homem continua cada vez mais preso, cada vez mais individualista, cada vez mais triste, cada vez mais estressado. Porque ele ainda talvez não tenha encontrado aquilo que verdadeiramente pode libertar. A maior descoberta que você pode fazer é que Deus te ama do jeito que você é. É que Deus deseja demonstrar o seu amor apesar das muitas falhas da sua vida. Que Deus deseja restaurar a sua vida, o seu coração, e através dessa restauração que vem ao ser humano, através da Hesed, do amor constante de Deus, você como receptor possa também distribuir. Essa Hesed, ela precisa ser analisada em 2 pontos. Primeiro, é a sua questão vertical, aonde o amor de Deus, constante, leal, firme, benigno, flui a vida de cada um de nós. E através desse amor e da liberdade que nós recebemos, da forma de agir e de pensar que é transformada por esse amor, nós possamos também fazer um relacionamento no sentido horizontal e transformar a sociedade que nós vivemos, para que não vejamos notícias como nós temos visto, para que não precisamos ver o que nós estamos vendo e nos preocupar com aquilo que virá para os nossos filhos. Você já parou para pensar no mundo que está sendo construído, na sociedade, que está sendo construída? Você já parou para pensar nas questões que estão aí permeando o pensamento e bombardeando os nossos filhos? A questão de gênero, a questão de liberdade sexual, a questão de que não há regras. Tudo é válido, tudo é permitido. Queridos, eu queria compartilhar com você algo que me assustou um dia, que eu estava dentro do meu carro, eu, minha esposa, nossos filhos, nós estávamos ou passeando ou viajando, eu não me lembro bem, mas eu me lembro muito bem da conversa, quando surgiu a conversa sobre um cantor, eu vou chamar de cantor, porque o gênero dele é o masculino, mas você já deve ter ouvido falar do Pablo Vittar, é um performista trans, um cantor transexual. E quando nós falamos que o que ele fazia era errado, os nossos filhos nos questionaram. Com cerca de 12 e 10 anos, eles perguntaram e falaram: não, pai, não tem problema. Ele pode ser o que ele quiser. Se ele escolheu ser assim, ele pode ser assim. E eu olhei para o meu filho e disse: ele pode escolher. Mas não quer dizer que Deus concorde com isso. Assim, nós vivemos uma era de valores
flexíveis. Cabe a mim e a você educarmos os nossos filhos nos princípios e valores da palavra de Deus. Cabe a mim e a você sermos os receptores, em primeiro lugar, dessa palavra, aplicarmos em nosso coração e rotearmos, né? Distribuirmos o amor, a res de Deus, aos nossos filhos. Você pode me perguntar, pastor, como posso fazer isso? Eu vou te dizer, leia Deuteronômio 6. Ensine a criança, sentado, andando, indo para o mercado, indo para a escola, fale do amor de Deus, fale da graça de Deus. Mas desculpa, eu preciso ser muito sincero com você. Nós não podemos falar e empolgar alguém sobre aquilo que nós não conhecemos. Já teve a experiência de receber um vendedor que queria te vender e nem ele mesmo acreditava naquilo que ele estava vendendo? Você não compra. Os nossos filhos veem isso em nós. E a palavra de Deus é muito clara, que nós precisamos obedecer aos preceitos e valores de Deus, se nós queremos que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos possam ser abençoados como eu e você somos, através do nosso relacionamento com Deus. Você não pode escolher pelos seus filhos, você não pode decidir por eles, mas você pode orientá-los, dar a eles princípios e valores para que eles façam as suas escolhas. Mas você precisa ser, em primeiro lugar, um receptor da graça de Deus. Em segundo lugar, você precisa ser aquele que distribui, aquele que compartilha, para que outras pessoas possam compartilhar esse amor, essa graça e essa misericórdia. Volto a dizer que nós só podemos compartilhar aquilo que temos. Eu não posso dar a você aquilo que eu não tenho. Se você vier hoje me pedir R$1.000, eu não posso te dar, porque eu não tenho. Se você hoje vier me pedir um carro, eu não posso te dar, porque eu não tenho condições. Eu não tenho. Mas se você vier me pedir uma palavra amiga, isso eu posso compartilhar com você. Porque eu tenho recebido do Senhor palavras e orientação. Se você vier me pedir um conselho, né, pastoral para o seu casamento, eu posso te ajudar. E se seus filhos forem pedir a você orientação sobre a sua vida sexual, se seus filhos forem perguntar a você e pedir a você orientação sobre um problema que ele está vivendo, ético e moral dentro do trabalho, o que você vai dizer? O que você vai dar? Nós precisamos entender que a graça de Deus nos capacita a abençoarmos o nosso próximo. E não importa o que você esteja vivendo, as dificuldades que você esteja atravessando. Como o pastor Natan falou aqui na abertura, nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo um momento onde o confinamento, né, aumentou os problemas dentro de casa. Você imagina passar 5 meses com 3 crianças dentro de casa, não podendo ir para a escola, mal ou bem podendo ir, né, à praça jogar uma bola de vez em quando, mas não pode jogar com muitos amigos, porque você não sabe quem está contaminado ou não, e aí nós colocamos uma redoma, e os problemas vão surgindo, os relacionamentos vão se desgastando. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tentando movê-los e fazê-los dentro daquilo que nós sabemos, mas vamos fazer dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Vamos fazer dentro daquilo que o amor de Deus nos liberta para que nós possamos fazer. Vamos fazer e vamos trabalhar para que os nossos filhos tenham um mundo melhor. Talvez você esteja vivendo uma crise conjugal, talvez você esteja vivendo problemas onde você não pode decidir pelo seu filho, talvez ele esteja indo num caminho diferente daquilo que você gostaria. Talvez ele esteja se envolvendo com o álcool, se envolvendo com as drogas. Talvez ele esteja tomando atitudes que está te preocupando. Eu quero dizer a você, confie, receba a hesed, o amor constante
e compartilhe ele com seus filhos. Porque um dia isso vai fazer uma grande diferença na vida deles. Porque um dia eles vão entender o como é bom e o quão é importante poder ter um relacionamento com Deus. Eu quero terminar essa palavra, eu quero terminar essa reflexão onde nós entendemos, né, que somos receptores em primeiro lugar da Hesed, do amor de Deus, o amor constante, um amor leal, um amor firme. E em segundo lugar, nós somos roteadores no sentido de distribuir esse amor às pessoas que estão ao nosso redor, em primeiro lugar, às nossas famílias. Trazendo a você de volta aquelas frases que nós lemos lá no início. Aquelas manchetes que poderiam estar estampando os nossos jornais, os nossos telejornais ou os nossos portais de internet. Irmão violenta irmã, é morto pelo irmão mais novo. O assassino encontra-se foragido. Chefe de Estado, pai de família, falta serviço e convida a vizinha casada para um café. Caso acaba em gravidez e assassinato. Filho expulsa pai de casa. Na tentativa de resolver a situação, filho acaba assassinado. Você pode pensar, são famílias quebradas. São famílias desestruturadas. São famílias em situação de vulnerabilidade. Mas eu quero te dizer, meu querido irmão, que todas essas manchetes são verdade. Que todas essas manchetes aconteceram e não foram divulgadas porque no tempo não havia telejornal, não havia internet, não havia os tabloides, mas foram registradas na palavra de Deus, para que você e eu pudéssemos perceber a Hesed, o amor constante de Deus, mesmo numa família totalmente desestruturada, que era a família do rei Davi. Você já ouviu falar de Davi como o maior rei de Israel, e ele foi. Mas como pai, ele fracassou. Como pai, ele deixou muito a desejar. Eu vou retirar a palavra fracassou porque ela é muito forte. Mas eu vou dizer o seguinte, como pai, Davi teve muitas decepções e errou muito na sua conduta. O primeiro título diz, irmão estupra irmã e é morto pelo irmão mais novo. O assassino encontra-se foragido. Isso se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 13. Dá uma olhada lá. Aminon, filho mais velho de Davi, se apaixona pela sua irmã mais nova. E arma um esquema onde ele chama a sua irmã até o seu quarto, e a sua irmã vai, e ele tenta ali, né, tomá-la à força, e ela diz, não, Amnon, não é assim que se faz em Israel. Essa frase mexe muito comigo, né, porque ela diz, não é assim que se faz em Israel, não era correto. Amnon, naquele momento, estava extrapolando valores. Amnon, naquele momento, estava quebrando limites. Amnon estava indo além do que ele poderia ir. E a sua irmã chamou a atenção para dizer a ele, não é assim que se faz em Israel. Mas mesmo assim, consumido pela sua vontade, pela sua individualidade, pelo desejo, Amnon cometeu aquele erro e aquele pecado. E sabe o que isso acarretou? Em primeiro lugar, o texto vai nos dizer que Davi ficou furioso quando soube da situação. O irmão, né, porque Davi tinha muitos filhos com muitas mulheres, mas o irmão de sangue de Tamar falou assim, deixa esse cara comigo. O texto não nos diz que Davi, como pai, repreendeu seu filho. O texto não nos diz que Davi, como pai, orientou a ele, dizendo que aquilo estava errado, fez uma reunião de família, chamou todo mundo, colocou tudo às claras, tudo às mesas, sobre a mesa, e distribuiu e compartilhou os valores e princípios que ele conhecia no seu relacionamento com Deus. O texto não diz que ele fez isso, mas o texto diz que depois de 2 anos se passaram,
E Absalão armou uma, como a gente dizia antigamente, arapuca, para trazer, né, Amnon, deixá-lo em situação de vulnerável e matá-lo. Está lá, 2 Samuel capítulo 13, você vai ver essa história. Segundo, militar, chefe de Estado, pai de família, falta serviço e convida vizinha casada para um café, caso acabe em gravidez e assassinato. Preciso dizer a você que história é essa? Você já sabe, Davi e Betseba. O texto nos diz, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi estava em casa. Ele devia estar na guerra. Ele está em casa, ele olha uma mulher se banhando, ele convida aquela mulher ao castelo, leva a mulher ao seu quarto, possui aquela mulher, toma aquela mulher para si, né? Ela engravida e Davi faz bobagem atrás de bobagem, besteira atrás de besteira. E Davi, então, manda que o seu marido, o marido daquela mulher, fosse na linha de frente da batalha para que ele fosse morto. Foi um assassinato. Davi tentou conviver com essa situação, mas Deus mandou o profeta Natan que o confrontou. E ele entendeu o que Deus queria dizer. Terceira, filho expulsa pai de casa. Na tentativa de resolver a situação, o filho acaba assassinado. Nós estamos falando novamente de Davi, aonde o seu filho Absalão expulsa Davi, toma o reino, né? Ele começa a fazer algo estranho, que a gente pode dizer, né? As pessoas saíam das suas cidades, iam a Jerusalém para levar as suas causas ao rei. Absalão se coloca ali na porta do palácio e começa a trazer essas pessoas para perto. E diz, olha, não está se fazendo justiça em Israel, mas se você me contar, eu vou te ajudar, eu vou fazer justiça por você. E assim ele foi fazendo e foi ganhando o povo de Israel. E chegou um determinado momento, 4 anos depois de fazer todas essas ações e atividades, ele conseguiu armar um cerco, ele conseguiu armar uma situação onde Davi se viu coagido e fugiu do reino, abandonou o palácio, deixou que Absalão pudesse reinar durante um tempo. A minha pergunta é, 4 anos, será que Davi não sabia disso? Será que ninguém levou ao conhecimento de Davi que o filho dele estava lá embaixo, fazendo aquilo que não deveria? O texto não nos diz. Mas eu acho que provavelmente isso aconteceu. E ao invés de Davi chamar o seu filho e perguntar, olha, meu filho, peraí, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Aonde você quer chegar? Isso não é correto. Davi novamente se omite como pai. É nessa família estragada, me desculpe a expressão, é nessa família quebrada, é nessa família, né, totalmente fora dos eixos, que a résede do Senhor é manifestada. Que Davi pode dizer no Salmo 103, que Deus, o amor do Senhor, a résede do Senhor para com os que o temem, permanece para todo o sempre. É nessa família que ele continua dizendo que esse amor, né, que a justiça de Deus passaria de filhos para netos, bisnetos, e assim vai. Porque Davi havia herdado uma promessa de Deus. Deus havia prometido a Davi que daria a ele o seu reino, que daria a ele que o seu reinado duraria eternamente, através dos seus filhos. E através desse homem totalmente quebrado, totalmente falho nas suas funções como pai. Das suas gerações, se eu não me engano, 14 gerações depois, vem o Senhor Jesus Cristo. Aquele que na cruz do Calvário faz a junção da Hesed nos seus 2 níveis, horizontal e vertical. Aquele que na cruz do Calvário, né, demonstra essa Hesed de maneira muito plena. Quando ali ele derrama, entrega a sua vida por mim e por você. Quando ali ele, né,
nos permite que de forma individual nós sejamos transformados para que nós possamos viver essa comunidade que nós temos como igreja, mas para que nós possamos também viver melhor como família, unidos em amor, em graça, não em perfeição. A perfeição não existe enquanto família. Nós vamos ter sempre os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos decepções e medos. Mas vivemos debaixo da Hesed, que nos transforma, que nos muda, que nos restaura, que nos faz enxergar com alegria e amor esperança de um dia melhor, de um futuro melhor. E é na cruz do Calvário que a culpa transgeracional também é extinta. Porque o pecado dos pais foi pago pelo Filho de Deus na cruz do Calvário. E ali Jesus demonstra sua Hesed de maneira plena, alcançando todos, para que nós possamos viver em liberdade e em graça, para que nós possamos viver, mesmo em meio aos maiores problemas, às maiores dificuldades, o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Meu querido amigo, meu querido irmão, eu sei que o tempo já foi um tempo um pouco prolongado, mas se de alguma forma no dia de hoje você se sente motivado a viver e experimentar a Hesed de Deus na sua vida, saiba que ela está disponível para você. Se você está vivendo na sua família dias de angústia, de aflição, se o seu coração dói por perdas no presente, no passado, receba o amor constante do Senhor, que ao vir do coração de Deus passando em Cristo Jesus, entra no nosso coração e nos transforma como pessoas, nos transforma como cidadãos, nos transforma como profissionais, nos transforma como sociedade. E eu queria terminar esse momento convidando você a fechar os seus olhos aonde você está. E se de alguma maneira você ouviu essa mensagem e ela toca o teu coração, eu quero dizer, a Hesed do Senhor está presente na sua vida, ao seu alcance. A única coisa que separa talvez seja o seu medo de você receber esse amor. Ore, fale com Deus e lembre-se, Deus manifesta a sua graça e o seu amor na vida dos filhos, daqueles que o temem e guardam os seus mandamentos. Se você quer que o teu filho seja bem-sucedido, e eu não estou falando profissionalmente, eu não estou falando financeiramente, eu não estou falando pessoalmente, mas eu estou falando espiritualmente. Se você deseja que o seu filho seja bem-sucedido, uma pessoa inteira e íntegra, essa responsabilidade passa por você. Porque a palavra de Deus não muda. E Ele vai ser fiel, se você for fiel. Eu só estou aqui hoje como pastor, porque um dia meus pais dobraram seus joelhos, oraram pela minha vida. Porque lá nos caminhos da adolescência e juventude eu queria romper os valores, eu queria extravasar os meus limites, eu queria fazer tudo que eu podia. Mas um dia a Hesed do Senhor alcançou meu coração e me transformou. E essa Hesed que me transformou, transforma a sua casa, a sua vida, a sua família. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo em que aqui estamos, ouvindo a tua palavra, compartilhando, ó Deus, do teu amor. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos faça conectados com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a receber do Senhor esse amor e compartilhá-lo, ó Deus, com aqueles que estão ao nosso redor. Pai, derrama a tua graça sobre a Igreja Batista Avenida dos Estados. Derrama a tua graça sobre cada família, sobre cada pessoa, e que nós possamos, Pai,
transformados pela graça, nós possamos transformar, em primeiro lugar, aqueles que estão sob os nossos cuidados, nossos filhos, nossos familiares e as pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigado por tudo, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros e muito obrigado pelo teu amor em Cristo Jesus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.